Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Performa que Pode, o seu podcast de tecnologia e inovação. Eu sou o Léo, sócio fundador da Performa IT, e eu tô aqui com meu amigo e sócio Samir Karam para conduzir esse bate-papo com vocês. Samir, fala um pouquinho de você aí. Fala, Leozão, tudo bem? Olá, pessoal. Bom, muito bom, hein? Um sonho que a gente está começando aqui hoje, né? Realizando com esse podcast, com o Performa que Pode. Um prazer muito grande a gente estar aqui concretizando isso, né? Eu sou Head de Transformação Digital Lean da Performa IT, iniciei nessa parte na Performa criando, né, estruturando nossa torre de Lean. Hoje estou como Head de Operações da empresa, né, como sócio aí desse cara sensacional, né, do Leonardo, que vocês vão ter oportunidade de conhecer aí um pouquinho mais. Legal. Galera, isso é um sonho antigo nosso. A gente tem uns 4 anos, a gente vem falando de pegar todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos todos de tecnologia e transformar isso num bate-papo informativo e transformador para todo mundo que está com a gente, né? O nome Performa que Pode é uma brincadeira muito legal que a gente está criando. Vamos chamar ele carinhosamente de PQP. Curiosamente, né? E coincidentemente, né? A sigla PQP, que eu uso tanto no dia a dia, mas que tem um significado muito especial pra gente. O Performa que Pode, né, Samir? Ou podcast que performa também, né? Pode ser. Vocês coloca aí nos comentários que mais que vocês acham que PQP significa pra vocês carinhosamente, né? Legal. Samir, quero começar com uma provocação, né, pra gente trazer o contexto, né? O que é transformação digital pra você, cara? Boa, pergunta boa, hein, Leozão? Pergunta boa. O que é transformação digital, né? Tem muita gente que acha que transformação digital só tem a ver com tecnologia, né? Que é fazer... colocar altíssima tecnologia para funcionar, celular com tela que dobra, carro autônomo, não é só Tesla, Google, né? Essas empresas que fazem transformação digital. E, na verdade, para mim tem muito mais a ver com uma mudança de contexto, né? Com uma mudança da realidade que a gente vive hoje, né? A mentalidade com que a gente navega nesse mundo que está em constante transformação, né? O que está em transformação é o mundo, né? São as pessoas, né, que nele vivem. E é como que a gente pode criar soluções para poder navegar nesse mundo, né? Nesse mundo VUCA, né? Que a gente vem falando sempre. Para mim é um pouco sobre isso. Legal. Eu gosto muito dessa definição, né? Primeiro da gente descolar transformação digital de tecnologia, né? Uhum. É que muitas vezes a transformação digital ela vem acompanhada de algum componente tecnológico, mas com certeza existem vários exemplos. A gente brinca até com a história do feirante que começou a usar o WhatsApp para fazer assinatura de verdura, né? Ele acabou fazendo uma transformação digital do negócio dele, sim, mas usando uma tecnologia que todo mundo domina no dia a dia, o WhatsApp, né? Então, exato, tem muito mais a ver com resultado, com atingir resultados, do que efetivamente com tecnologia de ponta, né? E até para contextualizar um pouco, pessoal, a gente está nessa vida de tecnologia já há bastante tempo, né? Eu trabalho com tecnologia desde 97, né? Meu primeiro emprego como desenvolvedor de software foi em 97, né? A brincadeira que o pessoal faz lá na Performa é que, graças a Deus e para o bem dos clientes, eu não escrevo mais código, né? Mas eu já tive muito no dia a dia, né? Eu estive envolvido em projetos de e-commerce desde 2000, né? Então, há 22 anos atrás, eu já estava falando de comércio eletrônico, pedido e web e etc., vivendo transformação digital numa época que nem tinha esse nome. Nem se falava. Né? A gente não falava disso, né? Mas eu acabei acumulando uma experiência e vivi muitas transformações dentro de empresas que me mostraram esse caminho. Para mim, transformação digital tem a ver com resultado. Você pode fazer a inovação que for, o projeto que for, se você não estiver entregando resultado, para mim está faltando alguma coisa, né? Como você vê esse link de resultado com transformação, Samir? Boa. Isso que eu ia falar. Aliás, essa é a definição de inovação, né? Que a gente vai falar de inovação aqui, né? O tema desse papo nosso, né? É de fato muito voltado para a inovação. Uhum. E inovação não é só ideias novas, né? Tem gente que fala o que é inovação, né? Inovar
é você fazer diferente, né? Inovar é você colocar qualquer coisa que você faz diferente, estou inovando, né? Aquela velha diferença de invenção e de inovação, né? Quando você está inventando alguma coisa, você está simplesmente criando algo novo. E aí, de fato, para você se considerar uma pessoa inovadora ou uma solução inovadora, você tem que gerar um resultado. Né? É a diferença entre o gênio e o louco é o sucesso. Né? Então, Exatamente. acho que para mim faz total sentido, Léo, porque é o sucesso que realmente separa, né, as empresas, né, e as pessoas e as soluções que geram valor para as pessoas, né, e que de fato são consideradas inovadoras. Né? Não precisa ser algo novo, né, necessariamente, né, que nunca ninguém fez, mas se você faz aquilo de uma forma diferente, né, ou de uma forma melhor, e você consegue gerar valor, né, você consegue gerar um resultado positivo, um impacto positivo na vida das pessoas, isso vai gerar um resultado positivo também para você, e isso se torna, né, esse ciclo virtuoso, né, vamos chamar assim. Legal. Samir, antes da gente avançar, conta um pouquinho pra gente aí, deixa a galera conhecer um pouco da tua história profissional pré-Performa IT. Boa. Como era a tua vida, como ela começou e de onde você... Não é assim, comecei na barriga da minha mãe. Então, meus pais se conheceram no Líbano, né, que foi verdade. Bom, legal, vamos lá. Depois você faz o gancho e fala da sua também, porque acho que é legal o pessoal conhecer, como é o primeiro episódio, né, hoje, acho que é legal o pessoal conhecer um pouco, né, dessa história, o que fez a gente chegar até aqui. Né, eu comecei na área de tecnologia, né? Eu sou engenheiro de computação, né? Formado pela Unicamp. Comecei minha carreira trabalhando na IBM com tecnologia, com banco de dados, né? Era administrador de banco de dados. E desde aquela época, Léo, quando fui fazer uma escolha de carreira, fui para a área de projetos, né? Onde eu podia ter escolhido a área de sustentação, a área de gestão de pessoas, a área de service desk, enfim, né? Suporte. Até a área de TI, ela tinha outro arranjo do que tem atualmente. Totalmente, né? Nem se falava exatamente, né? Em questões como hoje se fala em agilidade, inovação, era projeto e suporte, basicamente, né? Então, eu já fui para essa área de projetos porque foi algo que sempre me chamou a atenção de fazer algo novo. Né? Eu sou uma pessoa que, puxa, não gosto de rotina, né? Sabe? Tipo, uma paixão para mim, quando você acaba um projeto, tem que começar um outro projeto, né? E você faz uma entrega e já tem que pensar na próxima. Então, lá eu já fiz a minha escolha para a área de projetos, né? E aí, nas empresas porque eu passei, sempre passei trabalhando com gestão de projetos e gestão de projetos de tecnologia. Legal. Mas uma coisa que me fez chegar até onde eu estou hoje, né? Aqui na Performa, trabalhando com projetos de inovação, né? Trabalhando com transformação digital, é uma palavrinha muito bacana que é o propósito. Né? O propósito, para mim, significa tudo, né? Porque eu me deparava lá com os projetos, eu recebia já um projeto pronto para entregar, né? E entregava os projetos, né? Eu era um gerente de projeto, né? De fato, diga-se de passagem aí, modéstia à parte. Muito eficiente. Né? Mas eu começava a questionar, por que a gente está fazendo esse projeto? Qual é o propósito desse projeto? Né? O que esse projeto, de fato, vai entregar para as pessoas? E aí eu comecei a me instigar e a entender, né, como que eu posso voltando um pouco no tempo, né, para descobrir de onde veio aquela ideia, né, porque eu enxergava realmente já numa fase de execução. E aí fui estudar, né, muito sobre design thinking, né, fui estudar sobre agilidade, né, sobre outras abordagens, outras metodologias que ajudam muito a gente hoje, eu vejo que são fundamentais nessa fase do discover, nessa fase da descoberta, né, do entendimento, né, da frase que eu falo quase todos os dias, né, junto para a equipe, que o famoso Peter Drucker, né, nada tão inútil quanto fazer com extrema eficiência o que nunca deveria ter sido feito. Então, eu não estava satisfeito, sabe, só em fazer com eficiência os meus projetos. Eu queria entender, será que aquele era o projeto certo a ser feito? Né? Então, daí que eu fui, né, estudar e fui atrás e desenvolvi nas empresas pelas quais eu passei abordagens de investigação, de entendimento, de design de projetos, né? E foi daí que a gente se conheceu. E isso que eu ia falar, em algum momento a gente acabou se cruzando, né? E aí, contando um pouco agora da minha história, né? Eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de software em uma instituição filantrópica, né? Legal. Então, os projetos tinham propósito. Total. Muito propósito, né? Mas eu trabalhei muito em sistemas médicos e rapidamente, foi no ano 2000, apareceu uma oportunidade. Isso era no interior de São Paulo, nessa época eu morava em Catanduva, apareceu uma oportunidade aqui em Campinas
para eu vir trabalhar em um projeto de e-commerce para uma multinacional. Topei o desafio, vim falar de e-commerce em 2000, era mó barato, né? E eu acabei ficando muito tempo nessa empresa. E nessa empresa eu comecei a, além de desenvolver, também começar a propor melhorias para o cliente em relação a procedimentos e processos que eu achava que poderiam ser um pouco melhores. Tá. Que a gente poderia fazer algo um pouquinho diferente e entregar mais valor. Eu tinha uma preocupação muito grande na época, que era o seguinte, eu não queria voltar pra Catanduva. Eu tava adorando morar em Campinas, né? Essa era a sua motivação, né? Era o meu propósito, né? Esse é o propósito. E eu já tinha mudado do Rio pra cá, todo mundo já deve ter percebido que eu sou carioca, ninguém. Mas eu já tava morando no interior de São Paulo. E qual que era a minha ideia pra eu não voltar? Eu falei, cara, olha só, enquanto o meu cliente estiver ganhando dinheiro, a empresa que eu trabalho também vai estar. E se a empresa estiver ganhando, tem trabalho para mim. Falei, beleza, eu preciso ajudar o cliente a ganhar dinheiro. Foi o link que eu fiz. Legal. Né? E aí eu comecei a propor soluções, discutir quando o cliente tinha um problema, eu sentava com ele, não, vamos ver o que está pegando. Né? E com isso eu comecei a vender soluções, a desenhar e vender soluções. E aí foi que eu fiz a migração, né, da área técnica para a área comercial. Legal. Em determinado momento, né, eu precisei fazer essa transição e recebi uma missão. Né, que é o seguinte, Léo, beleza, mas antes de você migrar para a área comercial, acha alguém para ficar no seu lugar na área técnica. E aí foi, eu acho que o primeiro grande cruzamento da minha vida, que foi quando eu conheci o André, que hoje é sócio da Performa também, nosso sócio na Performa, né? E eu e o André montamos uma dupla. Rapidamente a gente se destacou muito trabalhando junto, né? Eu na área comercial, desenhando as soluções, implementando, desenhando as soluções e conduzindo o processo de implantação, o André desenvolvendo e sustentando, até que em 2008 a gente começou a ouvir falar de agilidade. Aquela forma de gerenciar projeto estava meio... A gente começou a esbarrar em algumas burocracias que a gente falou, não tem como a gente fazer isso de uma forma um pouco mais colaborativa. A gente começou a estudar a questão da agilidade. Que desse mais resultado também. Né? Sim, resultado. Percebendo que aquela forma já não estava gerando o resultado que poderia. Eu acho que a gente vai ser repetitivo de tantas vezes que a gente vai falar em resultado aqui. Né? Porque eu acho que isso, se a gente for olhar o nosso espectro, a gente vai ver que todo mundo lá na Performa converge para isso, né? Resultado. E aí a gente resolveu montar a Performa em 2009, né? E de lá para cá o resto é história, a gente vai contar muito dessa história aqui, mas mesmo na Performa, Samir, a gente começou a observar que, principalmente numa empresa muito pequena, isso é muito fácil de perceber, né? Por que alguns projetos vão tão bem, é a mesma equipe, a mesma tecnologia, o mesmo cenário, em uma empresa vai super bem e em outra não? A gente ficava com aquilo, com aquela pulga atrás da orelha. Você já deve ter vivido isso algumas vezes, né? E foi quando a gente entendeu que um projeto de software, né? Aliás, eu não vou falar um projeto de software. O desenho de uma solução, qualquer solução, ela começa muito antes da implementação. Sim. Muito antes, né? O que é óbvio hoje, pra gente em 2010, 2011, não era tão óbvio assim. Para o mercado como um todo, né? Principalmente numa empresa que estava nascendo, que estava enfrentando uma série de desafios, que com certeza a gente vai acabar abordando eles aqui em algum momento. Mas a gente reparou que tinha um cliente, que todo projeto nosso lá era um sucesso. Né? E foi quando a gente se cruzou. Né? Você acabou contratando a gente como fornecedor. Era cliente da Performa, né? Para quem não sabe. Né? Os projetos iam muito bem. E foi quando a gente te chamou para conversar e falou, cara, o que está acontecendo? Né? E esse eu acho também uma outra característica muito legal que a gente procura desenvolver nas pessoas que estão com a gente. Né? É correr atrás da informação. Pô, se os projetos aqui nessa empresa sempre funcionam... E se a gente conversar com a galera dessa empresa para saber o que acontece? Né? E aí foi o segundo grande cruzamento da nossa vida, que foi quando você deu uma aula para a gente de pré-projeto, propósito, como definir o produto certo
antes de construir certo produto. Perfeito. Né? E desde então a gente vem trabalhando junto aí já há bastante muito junto, tempo. Né, Léo? Cada né? desafio aí. Mas isso é que é legal, né? Sempre com esse caráter de estar sempre aprendendo. Sempre. Muito mais do que o viés professoral, eu tenho o viés de aluno. Eu adoro aprender, né? Eu adoro a frase que a gente falou lá no último evento, né? A mente que se abre para uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. Ficou aquela dúvida, né, de quem é essa frase. Eu já tenho uma saída para isso. Toda vez que tiver alguma frase que você não sabe a quem atribuir, bota na Clarice Lispector. Pronto. Porque aí você bota lá, fala Clarice Lispector. Ninguém vai questionar. Clarice Lispector todo mundo respeita, né? Mas, piadas à parte, isso foi legal porque a gente vem construindo uma história que hoje permite a gente sentar e poder contar essa história, e dificilmente a gente vai estar em um cenário onde a gente não tenha enfrentado um problema semelhante. Parecido, né? É verdade. Enfrentamos o problema da melhor maneira? Não sei, e talvez, muitas vezes, não. Né? Mas a gente aprendeu com isso. Mas a gente aprendeu com isso. Né? É aquela história. Ou você acerta ou você aprende. Boa. Né? E aí, Samir, como foi para você migrar de lado? Né? Legal. Sair do cliente para virar o fornecedor? Boa. Não, legal. Léo, foi assim, está sendo, né? Acho que foi pouco, né? Na verdade, a gente começou, sempre quis empreender, né? Na verdade, eu sempre quis ter o meu negócio, né? Uhum. E de fato ajudar o mundo, né? A comunidade a criar soluções, né? Olha que louco, né? Não sei se eu já te contei isso, mas quando eu era molequinho, né? Da idade da minha filha, né? Tinha 7, 8 anos, eu queria ser inventor. É verdade, né? Muitos anos depois que eu fui fazer esse link, sabe? Quando eu perguntava, que profissão que você quer ter? Não, eu quero ser inventor. Hoje eu entendo a diferença, já falei para vocês, de invenção e inovação, né? Mas como criança, não sabia o que era aquilo. Hoje eu vejo que trabalhar com inovação, né, é muito além disso. Mas né? eu acho que você acertou, porque de vez em quando eu ouço tua equipe falar, pô, o Samir toda hora inventa uma moda diferente. Pô, não tinha pensado por esse lado, né? Consegui, sucesso. Inventor, tá legal. Tô inventando um monte de parada aí. Mas sempre quis, então, empreender, né? E aí, na Performa, eu vi essa oportunidade de empreender dentro de uma empresa. Que é o que a gente fala hoje para os nossos clientes, né? Quando a gente trabalha com inovação corporativa, né? Que é uma das nossas frentes, a gente fala muito que, cara, tem como você, dentro da sua empresa, empreender? Tem. Né? Acho que isso é um papo só para um podcast inteiro, né? Um episódio inteiro só sobre intraempreendedorismo, né? Empreendedorismo, intraempreendedorismo, mas foi a oportunidade que a Performa deu, da gente construir essa empresa dentro de uma empresa que já existia, né? E hoje a gente tá aqui, né? Nosso sócio André não está aqui porque está abrindo, né, fronteiras, né, tá na Europa, né, na nossa filial, cuidando da nossa filial. A filial tá lá em Portugal, então felizmente acho que o sucesso, né, o resultado, né, veio, então a gente continuou perseverando e foi é muito legal, né? Eu acho que assim, uma realização, né, muito grande para mim, né, poder tá aqui e a gente poder isso é legal. Falar sobre isso e dividir isso agora com as pessoas. Né? E eu ia comentar exatamente isso. E essa nossa experiência é legal porque ela permite que a gente compartilhe com outras pessoas como a gente caminhou, né? Mas essa não é, como eu digo sempre, não é a jornada de 3 pessoas, né? É a jornada de um monte de gente que me ensinou tanta coisa que, do tipo assim, o mínimo que eu posso fazer é tentar devolver um pouco do que eu absorvi ao longo desses anos, porque eu sempre aprendo muito. Eu brinco, né, que eu adoro ser o mais burro da mesa, né? Porque você está sempre aprendendo, né? Então, eu gosto muito de me cercar de boas pessoas e eu acho que aqui vai ser um ambiente muito legal para a gente trazer muita gente boa para participar desse bate-papo com a gente. E é legal porque toda vez que eu sento para conversar principalmente nos eventos que a gente faz nas universidades, as palestras que a gente já deu, principalmente na Unicamp e em outras universidades
que nós já participamos de evento, né? Sempre as pessoas têm muita curiosidade de saber, né? De conversar com o empreendedor para saber, puta, como é que não é, quais são as dificuldades. Inclusive, eu quero abrir aqui pra galera, entendeu, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, a gente pode montar um formato bem legal aí, um Ask Me Anything. Boa. O que vocês quiserem saber, galera, bota no comentário aí, porque aí no próximo episódio a gente vai pegar 2 ou 3 perguntas e responder, né? Porque eu acho que é uma oportunidade da gente poder se aproximar conectar, do público e poder compartilhar. Não garanto que a gente vai dar as melhores respostas, mas a gente vai responder como a gente encarou aquela determinada situação. Boa. Mais uma grande transformação que a gente assistiu, Samir, foi que nos últimos 3 anos tudo se acelerou de uma maneira muito exponencial, né? E aí eu nem estou falando só da pandemia, né? Por isso que eu falei até dos últimos 3 anos, porque a gente, obviamente, teve um período de pandemia que foi uma situação de exceção para todo mundo, a gente teve que aprender um monte de coisa nova, mas antes da pandemia, a gente já vinha numa escalada de informação. Inclusive, tem aquele gráfico que você mostra sempre da velocidade da informação, né? Sim. Porque ele tem uma informação lá... aquele gráfico, ele mostra quantos anos cada tecnologia demorou para atingir 50 milhões de usuários, né? Isso. E aí é mó barato porque o avião demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários e o Twitter, 2 anos. 2. Né? Então, olha... E o Pokémon Go, 22 dias. E o Pokémon Go... Lembro até hoje. 22 dias. Um dos recordes. Maravilhoso, né? E aí, eu tenho uma frase da minha mãe muito legal, que minha mãe fala assim... minha mãe viveu... Que ela fala pra mim, filho, o que eu vivi até eu entrar a primeira vez no Facebook é muito menos do que eu vivi desde que eu tenho Facebook. Caramba. Olha a percepção de uma senhora de idade... Né, que tem contato com tecnologia de como a transformação do mundo foi diferente, né? Realmente dá esse sentimento de velocidade, né? E como lidar com essa velocidade toda, Samir? Boa. A gente tem que estar preparado, né, com o seguinte mentalidade, né? Isso é o sentimento, Léo, que a gente tem realmente dessa volatilidade do mundo. Sim. Né? Então, o VUCA, né, para quem não sabe, esse contexto, é aquele mundo que a realidade parece que escorre. Né? Você está ali numa empresa, está na liderança, mas você não é líder, você está líder. Né? E qualquer momento você pode ser, né, desaparecer, né, por uma startup ou uma ideia muito inovadora, né, que com essa velocidade, com essa capilaridade, com o advento da digitalização, em 2 semanas está lá, virou um unicórnio, está valendo R$1 bilhão, né, de reais, atingindo mais de 50 milhões de pessoas. Né? A incerteza que permeia, né, o mundo também tem a ver com isso, com essa velocidade. As previsões estão cada vez mais difíceis de se acertar. Sim. Né? Então, a gente precisa ter o que a gente chama de uma postura, né, muito linkada à adaptabilidade. Né? Porque, por mais que a gente tente prever, por mais que a gente tente procurar um ambiente estável e preditivo, esse ambiente já não existe mais. Exato. Então, a gente precisa ter uma visão muito clara de onde a gente quer chegar. Por isso que ter a visão, e de novo a palavra propósito, tem tudo a ver com visão. Porque, cara, eu tenho que entender por que eu estou fazendo esse projeto. Ou por que eu estou desenvolvendo essa solução. Ou qual é o que eu quero ganhar lá na frente. Agora, como eu vou chegar lá, isso pode mudar ao longo do caminho. Uhum. Agora, se eu tiver um mindset, né, uma mentalidade muito rígida e muito fixa, baseada em previsibilidade, e se a direção mudar no meio do caminho, você vai continuar como se estivesse com a bússola travada. Sim. Né? E aí o norte mudou e você está indo para o lugar errado. Né? Então, visão muito clara e propósito muito claro, o entendimento do porquê você está fazendo, né? Seja abrindo uma startup, seja com uma ideia aí de inovação, ou seja dentro da sua própria empresa, como eu falei, do intraempreendedorismo. Cara, estou com uma ideia para melhorar alguma coisa aqui na empresa, tenho uma ideia. Legal, tenha muito clara qual é a visão e tenha uma postura de adaptabilidade, de agilidade, né? Que já pegando o gancho aqui que a gente fala muito e vai falar muito sobre isso, né? De que a agilidade não significa fazer rápido as coisas, mas corrigir rota rápido. Né? Então, eu acho que a gente vai falar, ao longo desses episódios, né, várias
dicas, né, e várias ferramentas e abordagens de como que a gente navega nesse mundo, né? Como que a gente navega nesse mundo que está em constante transformação. A gente já usou aqui algumas vezes o termo VUCA, galera, só para contextualizar para quem não conhece. Boa. Vale a pena dar uma procurada na internet, mas o VUCA é o acrônimo de 4 palavras, né? E que expressa o mundo atualmente, né? O V de volatilidade, né? O volatility, o U da incerteza, né? Do uncertainty. Isso. O C da complexidade, né? Do mundo complexo que a gente vive hoje. E o A da ambiguidade, né? Um mundo super ambíguo. Então, essa expressão VUCA, ela é muito utilizada. Hoje já existe até uma nova versão do VUCA, né? Que é o VUCA Prime, né? Que aí é a mesma sigla, mas aí já remetendo o V de visão, né? Qual é a visão que a gente tem. Já com as soluções, né? De como que a gente navega. E a visão acaba linkando muito com o propósito, né? O U aí passa a ser o understanding, né? De como você tem o entendimento dessa situação. O C da clareza, né? De você trazer clareza para os problemas que você está enfrentando. E o A da agilidade. Essa, para mim, talvez a mudança mais legal que eu gosto do VUCA Prime, que é a gente falar da agilidade e, brilhantemente colocado, pessoal, agilidade não tem a ver com velocidade, né? Tem um exemplo muito bom, que é você estar no engarrafamento, né? O que é mais ágil, uma Ferrari ou um patinete? Né? O patinete vai ser muito mais ágil, apesar da Ferrari ser muito mais rápida. Em alguns outros contextos, né? Mais estável. Mas tudo tem relação com o contexto. Você ter clareza, né, do ambiente do problema que você está enfrentando, para você definir quais são as melhores soluções, né? E quando a gente remeteu lá no início, né, que eu comecei com a pergunta, né, Samir, da transformação digital, a gente caiu para inovação. E a gente tem aquela frase boa, né, que inovação é você explorar com sucesso novas ideias. De novo, remetendo para resultado, né? Com sucesso, né? E quando a gente entra numa iniciativa e a gente não chega no sucesso, qual o momento de largar o osso? É o que você falou, né? Ou a gente tem sucesso ou a gente aprende. Boa. Eu acho que o segredo é como é que a gente aprende o mais rápido e o mais barato possível. Essa é a única verdade. E a gente tem ferramentas para isso, né? Exato. Todo mundo já deve ter ouvido falar no conceito do MVP, exato, né? Do Minimum Viable Product, né? Que é o produto mínimo viável para a gente poder validar algo. Boa, né? Então, isso é algo que a gente pratica muito no dia a dia, né? De definir projetos pequenos. Eu acho que essa é uma característica do nosso trabalho, né? Essa nossa predileção por projetos menores, né? Porque projetos menores permitem que você apure resultados mais rapidamente e crie gateways para definir se vale a pena a gente continuar, cliente, né? Continuar investindo nisso ou não. Lembrando, se o nosso cliente estiver ganhando dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro. Ou seja, resultado, né? Às vezes a gente usa a vulgarização do ganhando dinheiro, mas na verdade o que a gente está olhando é resultado. Você começou trabalhando, isso se aplica até a uma organização filantrópica, né? Sim. Então você... Sim. Qual que é o valor que aquela organização, que aquele produto, né, que aquela solução deveria gerar. Então, acho que quando a gente fala de resultado, tem muito a ver com o valor esperado, né? A gente está gerando o valor. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo, seja uma solução, um aplicativo de e-commerce, ou seja uma solução para ajudar uma clínica de tratamento de crianças autistas, né? Que a gente tem também, né, dentro da nossa carteira de clientes e parceiros, né, de trabalho, a gente está ajudando, né? A gente está gerando esse valor, né? Porque nem sempre é financeiro, né? Mas realmente tem a ver com o valor gerado e essa mentalidade, né, de fato, do ágil, né, que a gente fala, ela justamente é uma forma de você lidar para você descobrir rapidamente qual é o caminho. Sim. Né? Eu gosto de brincar muito, Léo, que é a diferença do trilho e da trilha, né? O trem é um trilho, né? O trilho está ali já pré-estabelecido. Reto. Reto, pode até ter uma curva, mas já está desenhada, né? Você já tem
previsibilidade muito grande do que vai acontecer, e aí você quer botar velocidade, né? Tem gente que ainda acha que o projeto é como se fosse um trem, né? Dentro de um trilho de algo desenhado. E claro que algumas naturezas de projeto de fato são assim. Né? Você vai construir uma ponte, você tem que ter previsibilidade. Por mais que tenha algumas incertezas, você já fez aquilo inúmeras vezes, né? Já é algo muito conhecido, né? da engenharia civil, né? Concreto armado já existe há bastante tempo. Então, enfim, claro, vai evoluindo, mas já tem realmente uma alta previsibilidade. Aliás, você precisa saber onde a ponte vai acabar antes de começar, né? Você não pode chegar no meio da ponte e falar, agora eu vou fazer um pouquinho mais para a esquerda, não. Mas os projetos de inovação, lembrando que inovação é uma ideia nova, nunca ninguém fez aquilo. Então, ele tem muito mais a ver com uma trilha no meio da floresta do que com um trilho já desenhado, já conhecido. Então, por isso que a gente tem que ter, né, esse espírito de entrar num projeto de inovação como se a gente estivesse entrando numa trilha no meio do mato. E aí, como que a gente descobre onde chegar? Claro que a gente tem que ter uma visão, que é a nossa bússola, que nos dá o norte. Agora, se eu vou fazer uma curva mais para a esquerda, uma mais para a direita, isso vai depender dos resultados que eu for tendo ao longo desse projeto. E eu só vou descobrir se eu estou tendo resultado ou não colocando em prática. Isso. Por mais que eu fique no laboratório, eu não sei se aquele caminho é o caminho certo. Eu acho que essa, respondendo a sua pergunta inicial, é uma das formas, né, da gente navegar e da gente, de fato, inovar. E de novo, né? Medir. Isso. A gente precisa sempre medir. Eu acho que quando a gente pega para analisar os projetos que chegam na nossa mão e que a gente... Usualmente o projeto tem um bom planejamento, uma boa execução, e a falha é sempre na questão da medição, para você saber, eu tô atingindo os objetivos que eu gostaria, né? Se você não tem como medir isso, você acaba ficando sem saber para que lado ir, né? O que não pode ser medido não pode ser aperfeiçoado, né? E então a gente procura dar esse feedback. Eu acho que todas as vezes que a gente deu mentoria, né? Principalmente quando a gente estava lidando diretamente com startups dando mentoria, era a maioria dos casos que chegavam na nossa mão, pelo menos que eu me lembre, era isso, né? Eram projetos que não tinham clareza de onde queriam chegar. Do propósito. E aí fica complicado, né? A pessoa tem uma ideia, né? Se apaixona pela solução e não pelo problema, né? Aí isso desdobra numa série de falhas que depois a gente precisa ir aparando, mas obviamente tudo tem saída, nada que meia dúzia de pivotada no projeto não resolvam o caso ou te levem a crer que talvez a sua hipótese não seja real na prática, né? Uma pergunta também, Samir, que também da nossa época de mentoria, isso vinha bastante, né? Que é, Léo, como eu consigo incentivar a inovação na minha empresa, né? Todo mundo reclama do tipo assim, a minha empresa não inova. Mas será que é a empresa que tem que inovar ou você pode também, por conta própria, começar a inovar, né? A gente está esperando o chefe chegar hoje, você vai inovar de 2 às 4. Exato. Ou receber um e-mail, né? Não, aqui é estratégia. É inovar de 1h30 às 3h30. Exato, é o horário para inovar, né? Se tiver esse horário na sua empresa, galera, usa para assistir o podcast. Boa. Porque aí você pode falar, não, eu estava inovando. Estava inovando. Eu acho que tem várias dicas, né? É tudo uma conjunção, né, de atitudes, né? Eu acho que atitude, né, é uma palavra super também, né, batida, quando a gente fala conhecimento, habilidade, atitude. Claro que você tem que ter conhecimento, mas para mim, quando a gente fala de inovação, das três, a mais forte é a atitude. Né? Atitude de quê? Atitude de você falou, a gente vai lá tocar um projeto, mas a gente vai pivotar várias vezes, né? Para quem não conhece o termo também, pivotar é mudar de rota, né? Exatamente. Agora, você tem que ter atitude para fazer isso. Né? Você tem que ter, né, aquele momento, né, e de fato coragem, eu acho que é uma palavra também, de você colocar aquele ponto. Galera, ó, vai dar errado. Quem é que hoje tem coragem, né, muitas vezes numa empresa, numa organização, de levantar a mão e falar assim, esse projeto não vai dar certo? Talvez hoje esse cara é reconhecido como, o cara é pessimista. Né? O cara tá jogando água no meu chopp, né? O cara não quer que o projeto... Profeta do apocalipse. Profeta. Então, mas aí não é só ir lá e cornetar, né? Ajudar a corrigir rota. E ser ágil para corrigir essa rota, né? Muito rápido. Então, para a gente falar assim, galera, beleza, a gente planejou, né? De novo, o manifesto ágil tá aí para dizer que
responder a mudanças mais que seguir um plano. Sim. Né? Não quer dizer que não tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Claro, planejamento é uma palavra que você fala desde a década de 60, 70, né? Onde os primórdios do planejamento estratégico. Claro que a gente tem que ter um plano, mas a gente tem que ter, hoje em dia, né, por conta dessa velocidade de mundo, muito mais uma disposição de corrigir essa rota, né, rápido e responder a mudanças, sejam de tecnologia, né, sejam do mercado, né, seja do seu cliente. Né? Principalmente em projetos que tocam o cliente, que tocam pessoas, seja um cliente interno ou externo, mas que tocam pessoas, né? Pessoas é um bicho difícil de você prever, né? De você ter previsibilidade. Sim. Será que o público vai comprar, não vai comprar, vai gostar, não vai gostar? Então, quando os startupeiros, né, que a gente dá mentoria lá, vêm com uma ideia, né? Pô, por mais que a gente como mentor ou que a equipe do projeto esteja ali apaixonada pela solução, quem vai dizer, em última instância, se está no caminho certo ou não é o mentor, pode dar um pouco de experiência, mas é o cliente dele. Sim. Por isso que a gente insiste tanto de, cara, vai para campo, tenha a atitude de dar a cara a tapa, tenha a atitude de pedir feedback. Né? Não tenha medo de falhar. E não tenha medo de falhar, exatamente. Esse o medo da falha é uma das coisas que congela. Realmente congela. Né? Tem muitos profissionais, né, que a gente conhece que tem muito conhecimento. Mas, Samir, nessa nossa andança aí pelas empresas, eu confesso a você que eu notei uma mudança grande. Né? Hoje a gente não vê realmente as empresas punindo falhas. Tá. Né? Eu vejo muito mais as pessoas ainda relutantes em errar do que propriamente a empresa falando, não, você errou, vou te punir. Não, agora... Obviamente, você tem que fazer desses erros uma oportunidade de aprendizado para todo mundo. Né? O quadro lá do Fuck Mural Ups dos erros, é muito bom. Né? Do tipo assim, um mural de erros é super importante, né? E não é para expor alguém, tanto que não precisa ter o nome de ninguém lá. Né? As minhas falhas eu gosto de nominar. Né? Eu adoro, até pode me zoar, isso é um combustível legal. Mas o importante é saber, cara, não vai por aí, porque eu fui... Isso. E não é esse o caminho, né? Não é essa a trilha. Boa, né? boa. Então, o Fuck Ups, o mural lá com as falhas, eu acho muito importante. Mas eu confesso a você, eu noto, quero ver a galera também participando em relação a isso, que hoje não são mais as empresas punindo. Eu vejo a galera meio travada no sentido de tentar, talvez até por uma cultura... que existia no passado de punição. Eu acho que como estratégia corporativa, não... mas vamos lembrar que as empresas são feitas de pessoas. E ainda tem pessoas que podem ter uma cultura de gestão talvez um pouco pregada nisso. Né? Então, realmente, eu vejo essa transformação acontecendo, tanto que tem clientes nossos que têm essa política. E aí eu acho que qual que é o papel da empresa? É, de fato, criar um ambiente seguro para inovar, né? E para permitir que as pessoas errem e que esses erros sejam celebrados. Né? Eu digo celebrar os erros, não comemorar os erros, porque ninguém é louco de comemorar, vamos estourar o champanhe porque a gente falhou, o projeto deu tudo errado. Mas vamos celebrar. Olha, dependendo de quanto a gente salvou de dinheiro... né? Não. Mas nessa brincadeira eu sou a favor de comemorar, erro rápido, barato e pequeno, com certeza. Mas realmente, mesmo que você chegue em algo que... não é positivo, vamos dizer assim, financeiramente para a empresa, você tem que ter um ambiente, né, onde a empresa vai, vamos celebrar, vamos fazer lições aprendidas, né, vamos olhar para isso para aprender. Né? Tem uma história curiosa, Léo, do próprio post-it. Né? A gente usa post-it para caramba nessa estratégia, mas o próprio post-it, né, conta-se a história aí de que surgiu de uma falha. Né? E de uma falha compartilhada. Será que essa história é verdadeira? Será que alguém consegue... pesquisar isso? Tem alguém da 3M, aí que consegue compartilhar essa história com a gente para saber se é real ou não, se que o post-it nasceu de uma falha? É bom porque eu conto tanto nessa história, espero que seja verdadeira, mas ela diz exatamente isso, né? Que você tinha uma falha de uma cola que não colava, só que ela tinha um processo de inovação muito forte de que, você tinha que registrar aquilo. Olha, não, essa fórmula, galera, não tenta porque não dá certo, ela não cola nada. Mas tinha um outro cara que estava precisando exatamente disso, de uma cola que não colava. Então, por uma pessoa ter compartilhado uma falha, isso gerou uma puta inovação. Então, e aí teve resultado, né? Tem sucesso. Olha a importância dos ambientes de colaboração e a interação entre times. Total. Né? Então, é justamente
esse conjunto de coisas que te leva, galera, a incentivar a inovação na sua empresa, né? São uma série de ações que você pode começar a tomar individualmente, mas que rapidamente vão te conduzir para um cenário de inovação, né? Eu lembrei da piadinha também do Fail Fast, que a gente brinca, né? Que o Fail Fast não é você avisar no segundo dia da sprint que você não vai entregar o que você precisa entregar, né? Chegar pro seu chefe e falar assim, ó, sabe as tarefas que você passou para mim? Não vou entregar, falhei rapidinho. Mas falhei rápido, ó, não vou te entregar. Não é isso, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Mas piadas à parte, essa questão da colaboração entre os times, ela é muito importante por isso, né? Porque a falha de um pode ser o sucesso do outro, né? E a gente acaba vendo como isso acontece na prática mesmo. Essa né? história de time é muito legal porque eu falo muito também. Será que hoje, né, dá para alguém inovar sozinho? Alguém consegue inovar sozinho? Cara, o mundo está realmente, né, cada vez mais complexo, né? Cada eu não vez, sei se eu acredito né, nisso. O VUCA, né, o C de complexidade, ele cria de fato, né, uma série de condições de que é cada vez mais difícil, né? Realmente criar ideias novas, você precisa de colaboração, né? E talvez, né, no passado, algumas décadas atrás, né, não muitas décadas atrás, vamos dizer assim, nos adventos do e-commerce, cara, talvez você poderia sentar na sua casa ali na garagem, desenvolver o e-commerce sozinho e lançar. Hoje, aí é uma questão, né, de opinião e de empirismo, né, vendo de fato isso acontecendo. Hoje, 2022, ideias de fato inovadoras e empresas, produtos, soluções de fato que, né, são diferentes, você precisa colaborar, você precisa complementar. Né? Eu gosto muito de falar também, quando você tem uma boa ideia, mas uma ideia muito boa mesmo, você normalmente tem metade no máximo daquela ideia. Você precisa juntar isso com outras pessoas. Por isso que a gente usa tanto, né, essas dinâmicas de colaboração. Aquela dinâmica do brainwriting. Essa, para mim, é uma das mais fabulosas. Aliás, a gente podia tentar um dia simular um brainwriting. Podia fazer um brainwriting aqui pra na galera mesa, né? ver como é que é, né, meu? Trazer umas 3, 4 pessoas e a gente simular uma dinâmica. Tenho certeza que a gente sai com ideias bem inovadoras aí. Porque eu acho, cocriação, né? Eu acho essa técnica uma das mais incríveis que existem. E por último, né, Samir, falando dessa questão de como inovar nas empresas, né? Tem 2 pontos que eu acho muito interessantes, né? Que é o primeiro, é que fica todo mundo querendo inventar problemas a serem resolvidos, né? E a gente já conversou isso várias vezes. Cara, tem tanto problema no mundo. Galera, não precisa se preocupar em inventar mais problema. Pô, vamos resolver os que já estão aí, né? Tem tanta coisa pra gente resolver que eu acho que a gente olhando, né, o nosso entorno, né, observando onde a gente gasta nosso dinheiro. Eu adoro pegar meu extrato e ver para onde meu dinheiro está indo. Isso. Né? Porque isso mostra algumas coisas assim. Cara, por que eu estou gastando dinheiro na empresa A e não estou gastando dinheiro na empresa B? Né? Qual é a landing page que me fez... Você e mais muitas outras pessoas. Qual foi a landing page que me fez ir lá e passar meu cartão e por que eu fiz isso? Legal. Né? Então, eu acho que isso começa a mostrar uma série de fatores que te levam a inovar, né? E eu tô envolvido há tanto tempo nisso, né? Que eu consigo pegar esses exemplos, né, de coisas que aconteciam no meu passado, né? E que eu praticava sem saber que eu estava praticando. E, no fundo, eu já estava tendo uma atitude empreendedora. E isso foi muito legal, porque quando eu fui comunicar aos clientes, né, da empresa que eu trabalhava, que eu estava saindo para montar a Performa, eu ouvi isso de vários clientes. Como assim você vai sair? Você não é sócio da empresa? Olha só. Né? A postura, né, de dono, né? O senso... O ownership, né? Que é o senso de dono, de encarar o trabalho, né? O resultado do cliente como algo muito particular, né? Do tipo assim, cara, eu sou responsável pelo teu sucesso junto com você, né? E eu acho que esse, para mim, é o mindset de inovação. Legal. Eu consigo... se alguém... do tipo, eu gosto da definição que a gente deu, né? De novas ideias, né, com resultado, né? Mas para mim é você realmente ter esse compromisso com o resultado do que você está fazendo, né? Porque quando você tem compromisso com o resultado, você tira do foco a tua paixão, você tira do foco as tuas crenças e convicções e passa a olhar resultado. Sim. Né? Algo
palpável, algo mensurável, né? E a gente tem feito isso de uma forma bem legal dentro de casa, né? Sim, sem dúvida. Essa de olhar onde você gasta o dinheiro, fazendo um paralelo, isso serve para as empresas também. Sim. Né? Dentro de casa, olhe para o seu time, para a sua empresa, para o seu departamento. Cara, quais são os nossos principais ofensores hoje? Ou quais são os nossos principais, né, pontos de receita e desafios que a gente tem dentro de casa para resolver? Se você chega com uma ideia brilhante, nossa, chefe, tive uma ideia, vamos implementar aqui uma solução, vamos comprar um software. Todo mundo tem ideia de gastar dinheiro, né? Normalmente, quando a galera, né, a gente como TI, né, normalmente sempre é procurado também e visto em alguns locais como custo, né? Então, pô, Samir, dói, né, cara? Não, mas quanto custa, tal? Pô, TI é caro, né? De novo, caro, R$1 é caro. Isso. Se você gastar em algo que não vai te trazer resultado, né? Mas a pergunta que eu faço é sempre essa, tá bom, quanto isso tem de potencial de retorno? Qual é o problema que esse produto veio para resolver? Né? Então, eu acho que essa é uma forma de também intraempreender, né? Para quem hoje não é empreendedor, então acho que esse nosso papo vai servir tanto para empreendedores, né, quanto para pessoas que estão no mundo corporativo, ou para quem quer entrar, ou para quem quer sair, começar a empreender. Enfim, acho que essas abordagens, né, essas metodologias, os conceitos as lições aprendidas, né, que a gente vai trazer, eu acho que isso que é legal. A gente, né, se complementa muito bem também, né, por experiências, né, de você começou a empreender muito cedo, eu já vim mais do mundo do corporativo, né? Então, para quem quer intraempreender, é esse mesmo sentimento. Em vez de você olhar a sua conta bancária, porque se você olhar a sua conta bancária, o risco é começar a chorar, né, também. Então, calma, não é para isso. Mas olhe para... Você viu a minha? Não. Você tá falando de chorar não, só para saber. Tô falando dos nossos colegas que estão assistindo. Você? Acho que não, né? Não sei. No máximo você vai chorar porque tem lá a academia que você tá pagando e não tá indo, né? Direto. Mas esse é o importante de academia, hein? Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar, tem que senão estar não dá pagando. resultado. Né? Exatamente. Então... Mentira, galera. Tem que ir na academia. Não é para ficar em casa. Tem que fazer exercício, hein? Boa. Então, dentro da sua empresa, você também tem que olhar onde estão os seus desafios. Sim. Porque a inovação vem dos problemas, né? Vem, de fato, das dores, vem do desafio seu ou do seu cliente. E quando você entende qual é um problema real, né? Entende qual é o desafio que você quer resolver, aí, como eu falei, cara, a melhor ideia é a primeira ideia que veio na sua cabeça? Não. Mas você tem que começar a testar e trilhar esse caminho para, de fato, medir se você está ou não minimizando. Diminuiu um pouquinho, diminuiu 5% aquele problema? Diminuiu, beleza, então estou no caminho certo, vou perseverar, vou continuar nessa direção. Não, piorei ou não mudou nada. Pô, vamos tentar alguma coisa diferente. Da hora. E, Samir, isso... Ah lá, gente, aí eu olhei para lá porque a Cris, nossa head de marketing, acabou de vir aqui reclamar que a gente está gastando muito tempo. Então eu vou ser obrigado... Eu queria estender o bate-papo. Caramba, tá voando, hein? Mas vou ser Como assim? obrigado a interromper por causa da Cristiane. Depois eu vou botar a foto dela, vocês dão uma gongada nela lá, porque ela tá acelerando a gente. Mas, Cris, obrigado pelo aviso. Samir, no final das contas, a gente começou falando, né, de tecnologia, inovação, transformação digital, intraempreendedorismo, empreendedorismo. Tudo isso está envolto numa cultura, né? Eu acho que isso que a gente precisa começar a permear, né, ao nosso redor. É o ponto comum, né, de todos esses assuntos. O ponto comum aqui é cultura. E aí, para finalizar, o nosso guru principal, Peter Drucker, tem uma frase maravilhosa que você ouvi com você e uso ela diariamente, tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional, que é: cultura devora a estratégia no café da manhã. Né? Você pode ter uma estratégia maravilhosa, mas se você não criar a cultura da inovação em você, nas pessoas que estão ao seu redor, na sua empresa, em algum momento a sua estratégia vai falhar. Né? Porque a questão da cultura ela acaba sobrepujando a estratégia. E eu acho que esse é um dos nossos objetivos aqui também, né? Fomentar essa cultura, né? Então, de falar sobre essas abordagens, né? Sobre essas experiências que a gente teve, e você estudar sobre isso e trocar e ter a atitude de colocar em prática, para mim é isso que forma a cultura, né? Porque quando você entra num lugar, e não é quando você vê na intranet escrito, né, essa é a cultura da empresa, mas não se pratica.
A cultura, para mim, é quando você entra num local e que você vê aquilo acontecendo. Né? Essa é a diferença para mim principal. Porque uma estratégia é quando você vê algo escrito. Essa é a estratégia da empresa. Exato. Mas a cultura é o que acontece nos bastidores. É o que acontece no dia a dia ali. Perfeito. Então, são essas atitudes que, de fato, criam um ambiente saudável, que é né? Um ambiente o que está acontecendo quando não tem ninguém olhando? Isso, exato. Né? Boa. Essa é a cultura da empresa. Então, né? Então para mim, acho que, né, como recado aí, né, final, é muito isso, né? Tenho certeza de que para a gente poder inovar, a gente precisa criar, né, e ter a atitude de colocar em prática e de ter a coragem de errar e de criar um ambiente seguro para permitir isso também, né, para os gestores e para os empreendedores e para a gente ter adaptabilidade, corrigir rota rápido e para a gente entender quais são os nossos problemas e ter esse mindset colaborativo, né, de não querer resolver tudo sozinho, de colaborar. Colocar essas atitudes em prática, mesmo que sejam em coisas pequenas no nosso dia a dia, gera um motor sensacional, né, super poderoso na direção de construir soluções inovadoras, na direção da gente performar. Perfeito. Né? Performa que pode. É isso aí, porque você pode performar. Exatamente. Galera, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo, primeiro de muitos. Né? A nossa ideia daqui para frente é sempre ter um convidado com a gente para poder discutir essas ideias, né? Corroborar o que a gente está falando, ensinar coisas novas, mas o legal é que todo mundo pode participar. Como eu falei, né, a gente vai abrir um formato de perguntas, então a gente vai deixar no link aí comentários para vocês fazerem perguntas para a gente responder nos próximos episódios. Talvez a gente não responda no episódio imediatamente posterior, porque a gente deve gravar mais de um por dia, até por questão de agenda, de poder sincronizar todo mundo, mas as perguntas mais interessantes a gente realmente vai trazer para a mesa, porque essas perguntas provocativas que vão ajudando a gente a conseguir transformar e expandir esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo. Se quiser indicar alguém também para vir aqui, né? Tem alguma sugestão, indicação, coloque aí também, manda para a gente. Né, nos comentários, quem que vocês gostariam de ver aqui batendo esse papo com a gente. Se você quiser vir, também manda. Bora! Tamo junto. A gente sabe que todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Sem dúvida. Então eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Se você está pegando só esse pedacinho, também é importante para a gente. Curte, compartilha, divulga para todo mundo, porque a gente tem uma longa jornada pela frente, beleza? Samir, obrigado pelo bate-papo, tamo junto, é sempre um prazer estar contigo. Mais do que seu sócio, eu sou seu amigo e sou seu fã, cara. Pô, tamo junto, Léo. beleza? Valeu, galera, obrigado, tchau, tchau. Abraço, até a próxima, tchau, tchau.